Olá, alunos do sexto ano, vamos lá, vamos rápido, vamos resolver aqui os exercícios do capítulo do nosso livro, né? E aqui, já começando a questão 1, ele diz o seguinte, né? Do explore diferentes linguagens. Que eu mandei vocês responderem, agora eu estou corrigindo. E vamos lá, vamos rápido, para não perder tempo. Ele leia o texto: negativa familiar para transplante de órgãos ainda é grande. Apresentado na abertura deste capítulo, para realizar as atividades 1 a 5. Questão 1. Quais são os 3 órgãos citados no texto? Questão 2. Além dos exemplos citados no texto, dê mais 5 exemplos de órgãos. Questão 3. Órgãos. Os órgãos são um dos 4 níveis de organização do corpo humano. Quais níveis de organização são mais simples do que os dos órgãos, né? O texto fala mais... A questão 1 é a que fala mais do texto. Vamos lá no texto. Texto: negativa familiar para o transplante de órgãos. Vamos atrás desse texto. Negativa familiar deve ser de transplante. Deve ser o primeiro texto. Que células, né? Isso aqui tudo nós já trabalhamos, né? Na aula passada. Qual é? Instrumentos ópticos. Aqui é o primeiro texto. Tem a ver com a capa aqui, né? Com a abertura do capítulo 4, ele faz a capa com a campanha de doação de órgãos. E aqui nós vamos refletir um pouco sobre essa doação de órgãos. Eu pedi para vocês lerem o texto, né? Trabalhei com vocês essa parte aqui. E vamos lá. Negativa familiar para transplante de órgãos ainda é grande. Qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos, desde que o procedimento não prejudique sua saúde. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula óssea ou do pulmão. Para os falecidos, é preciso que o médico constate morte encefálica. O que ele está falando aqui? Ele está falando que nós, né, seres humanos vivos, nós ainda conseguimos doar órgãos mesmo estando vivo. Aí ele seguiu aí uns exemplos. Ele deu o exemplo do quê? De parte do fígado, doar um rim, né? A medula óssea, muito importante a doação de medula óssea, né? Principalmente para pessoas que têm problemas com as células sanguíneas, faz o transplante aí de medula óssea. A doação de medula óssea é muito importante. Muita gente precisa desse transplante de medula óssea. E para quem é falecido, para a pessoa que morreu, e o médico constatou morte encefálica, né? Digamos assim, ó, na parte aqui do encéfalo, o encéfalo a gente costumamente chama de cérebro, né? Mas o nome mais certo que fala justamente somente dessa planta, vamos trabalhar, não quero confundir a cabeça de vocês, mas de antemão eu falo, ó, que a cucazinha aqui, essa parte aqui que nós chamamos, é o encéfalo. Aí deu a morte encefálica, essa região aqui do sistema nervoso. E alguns órgãos continuam funcionando, o médico ele dá uma estudada e vê se esses órgãos que continuam funcionando podem ser doados para um eventual transplante. Né? Repetindo a questão, cérebro, encéfalo, existe uma diferençazinha entre esses termos, nós vamos trabalhar ainda, né? Vamos trabalhar o sistema nervoso. Mas é uma questão bem tranquila, isso aí, não se aperreie, vamos com calma, vamos no assunto. O ano letivo agora que acabou de começar, né? Começou em março, e vamos para cima, lá. Continuando o texto. Para o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Lúcio Filgueiras, apesar do aumento do número de doadores, a negativa familiar
para o transplante de órgãos ainda é grande. Em 2013, 47% das famílias se recusaram a doar os órgãos de seus familiares que morreram. Segundo dados da ABTO, que é essa Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, essa porcentagem tem crescido nos últimos anos, o que é preocupante. Diz ele, que também é coordenador de transplante de fígado do Hospital Quinta d'Or, no Rio de Janeiro. Além disso, de acordo com Figueiras, o número de doadores por milhão de habitantes no Brasil é pequeno. No ranking mundial, estamos na 28ª posição. Ainda faltam mais campanhas de conscientização para reverter esse quadro, diz. Porque tem família que... É um tabu, né? Na verdade, isso aí, existem tabus na sociedade. Por exemplo, que algumas famílias acreditam que a doação de órgãos é só um instrumento do médico matar, né, o seu familiar para doar os órgãos dele. E a pessoa vai e nega. Tem outros tabus que tem a questão, por exemplo, da religião, a religiosidade. Algumas religiões não permitem, né? De várias religiões de várias partes do mundo. Aí tem religião que, por exemplo, tem religiões de todos os cantos do mundo que não é só uma ou duas ou três religiões que falam isso, são várias religiões que falam isso, né? Que dá diretrizes, né? Para as pessoas, para as famílias não doarem os órgãos dos entes queridos quando morrem. E há outras histórias aí, diz que morte cefálica, a família continua acreditando que deu morte cefálica, o médico decretou morte cefálica, mas a família ainda acredita que essa pessoa vai viver, vai sair do coma, vai algum dia retornar à vida normal como era antes, continua deixando essa pessoa viva por aparelhos, né? E depois de muito tempo desiste, essa pessoa morre e a família já muito frustrada, né, zangada, acaba negando a doação desses órgãos, achando que foi culpa dos médicos. E há várias outras causas, né, das famílias recusarem aí a questão de doação de órgãos. Tem muita entrevista, muito debate, né, sobre isso, muita reportagem. A gente vai trabalhar mais sobre isso durante o ano. Vou passar assim, uns vídeos para vocês, uns debates sobre a questão da negação, né, de doação de órgãos. E a questão 1, ela pediu 3 órgãos que são citados no texto. Vamos procurar aqui esses órgãos, né? Eu já encontro aqui no primeiro parágrafo. Eu estou lendo bem aqui, ó. Qualquer pessoa pode ser doadora desde que o procedimento não prejudique sua saúde. Doadores vivos podem doar rins, né? Um dos rins, parte do fígado, da medula óssea ou do pulmão. Já tem 3 órgãos aqui. Rim, fígado, pulmão, né? Questão simples, rim, fígado e pulmão. Aí você pode perguntar, professor, e a medula óssea? Ela é um órgão? Sendo específico, a medula óssea é um tecido, né? É um tecido que, diz assim, digamos assim, é um tecido, ele possui células especiais, muito importante para o sangue, né? Células para a formação dos compostos do sangue, muito importante isso aí. Você pode buscar na internet, por exemplo, muito conteúdo bom sobre a medula óssea. Terminando aqui a aula, você dá uma pesquisada, olha uns vídeos, olha os depoimentos de doadores de medula óssea, né? Pessoas que recebem, são vídeos emocionantes, uma pessoa que recebe, né, o transplante de medula óssea encontra seu doador, tem reportagem sobre isso, gente que está viva só porque recebeu o transplante, aí encontra o doador, são excelentes vídeos sobre isso. Questão 2, já fala sobre o texto, ainda fala, não, ele fala aqui, ó, além dos exemplos citados no texto, dê mais 5 exemplos de órgãos. Sobre o texto ele pede mais só a questão 1, mas vamos voltar aqui para vocês lerem junto comigo na tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
órgão, sistema. Aqui. Nós demos exemplo ali do rim, fígado e pulmão. A gente pode falar do coração, né? Pode falar do intestino, do estômago, os ossos, a bexiga, a língua, o cérebro, né? O encéfalo. Os olhos, nossos olhos. Ó, nossos olhos aqui, eles são um órgão, né? Órgão sensorial. Nós temos a pele, nossa pele é um órgão. Nós temos o pâncreas. Nós temos, como ele falou dos rins, nós temos os órgãos sexuais, né? Nós temos, por exemplo, os órgãos hormonais, nós vamos estudar tudo isso. E eu falei coração, né? O pulmão, nós temos o nosso intestino, nós temos intestino grosso, intestino delgado, são órgãos, né? O fígado, como se cita ali no texto, senão o nosso corpo é cheio de órgãos, né? E de diferentes sistemas, né? E os sistemas, eles trabalham em conjunto para trazer saúde para o nosso corpo, nosso organismo funcionar direito. Questão 2, mais do que respondida, né? Questão 3, os órgãos são um dos 4 níveis de organização do corpo humano. Quais níveis de organização são mais simples do que os dos órgãos? Eu dei naquele exemplo, eu escrevi para vocês, né? Sobre o corpo, ele ter diferentes organizações. A organização mais simples é as células. E juntando células iguais ou parecidas ou razoavelmente semelhantes, com funções e objetivos parecidos e comuns, né? As células do intestino, elas são razoavelmente parecidas, têm um objetivo em comum, fazer o funcionamento do intestino. Existem as células que são revestimento, existem células lá sensoriais, existem células de absorção dos alimentos, mas todas têm uma função em comum, né? Um objetivo comum, que é o funcionamento do intestino. E juntando isso, tem os tecidos, né? Os diferentes tecidos. Por exemplo, o intestino tem diferentes tecidos, como eu falei. Tem células de revestimento, células lá para absorção, tem células sensoriais, células para troca de substância lá no intestino. Tem diferentes tecidos, né? As células que fazem razoavelmente semelhantes, parecidas ou iguais, que realizam as suas funções objetivas parecidas, são do mesmo tecido, né? Tem o mesmo tecido. E no órgão tem vários tecidos nesse órgão, né? E aí são 2 níveis abaixo do órgão. Tem as células, e várias células formam tecidos. E 2 ou mais tecidos formam o órgão. Os níveis de organização do corpo humano são mais simples que os órgãos. Isso que é questão 3 respondida. Questão 4. Como se chama o nível de organização do corpo humano, que é formado por órgãos? Cite 2 exemplos. Olha lá. Como se chama o nível de organização do corpo humano que é formado por órgãos? Cite 2 exemplos. Quando juntam vários órgãos, por exemplo, que realizam determinadas funções, existe a formação dos sistemas, né? O sistema digestório, né? O sistema nervoso. Os órgãos realizam funções em conjunto para realizar um determinado sistema. Esse sistema tem funções no nosso corpo. Vamos lá, 5ª questão. Ele pediu 2 exemplos, né? Sistema digestório, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema excretor, né? É o nosso sistema excretor, sistema urinário, né? E por aí vai. Nosso corpo tem vários sistemas. Por aí nós vamos estudar todos esses sistemas. Podem ficar tranquilos. Questão 5. Como se chama o sistema do corpo humano que, mediante o recebimento e envio de informações, coordena a atuação dos demais sistemas do corpo humano?
nós temos um sistema que ele coordena, né, o resto do corpo. Ele envia informações, recebe informações. Por exemplo, se eu sentir uma superfície quente, vai uma sensorial aqui e manda para o nosso sistema nervoso, ou para o nosso sistema nervoso central, que capta essas informações e entrega de novo comunicações de como o corpo deve reagir. Ou seja, tem um sistema sensorial aqui, né? Conjunto com o sistema nervoso total, né? O sistema nervoso total, ele percebe sensações aqui do nosso, por exemplo, o nosso sistema nervoso, ele compreende as informações que a gente recebe em todo o nosso corpo. Por exemplo, eu dei uma questão da superfície quente, pronto, trisquei na panela quente com o meu braço. O sistema nervoso, ele, com um conjunto de operações, recebe essa informação. Nosso sistema nervoso central, ele já capta essa informação e emite uma reação. Existem, sendo mais específico aqui com vocês, nós vamos trabalhar a questão das reações mais rápidas, né? Que algumas reações, antes de chegar no sistema nervoso, já na medula, ela já dá a reação. Nós vamos trabalhar isso no nosso capítulo do sistema nervoso. Ou seja, são informações que precisam ser tão rápidas e antes de chegar no sistema nervoso central, no nosso encéfalo, já ali na medula ali, já entrega a reação, né? Por exemplo, trisquei na panela quente, o braço já sai automaticamente antes de você pensar. E nós vamos estudar isso. Por que, por exemplo, eu trisquei numa ponta afiada, antes de eu pensar em tirar o braço, eu já tiro, né? No susto. Nós vamos estudar tudo isso no nosso capítulo de sistema nervoso. Eita, meu Deus do céu, agora foi lá para baixo. Questão 5. Ele perguntou ainda aqui, ó, coordena a atuação dos demais sistemas. Envio de informações pelos neurônios. Isso, os neurônios, uma das principais células do nosso sistema nervoso, né? Aqui ele deu uma tirinha na sexta questão. Vou ler aqui a tirinha. Eu vasculhei o céu a noite toda e não achei um único sinal de vida. Aí outra pergunta mais franca. A lente ainda está tampada. Oh, que bom. Ainda há esperança de que eu não seja o único ser inteligente no universo. Aí na sexta questão ele pergunta: que instrumento o personagem está tentando usar? Né? Ele é apropriado para observar os corpos celestes, né? Ele está utilizando, pessoal, a questão da luneta astronômica, a luneta aqui. Ele bota o olhozinho ali, tem essa primeira lente aqui e outra lente da ponta. Tem um texto falando sobre isso aqui no capítulo, falei com vocês. E essas lentes conseguem captar imagens distantes da Terra, muito distantes, que nós, a olho nu, a gente praticamente não vê ou só vê uma luz, por exemplo, uma estrela, a gente só vê um brilhozinho no céu, né? E costuma ver de noite por quê? Porque de dia a claridade do Sol ela ofusca esses corpos celestes que a gente observa à noite. Mas alguns a gente consegue ainda ver de dia, no finzinho da tarde, no início da manhã. Dá para ver já mesmo com a luz do Sol. Ele é apropriado para observar corpos celestes como a Lua, claro. Tá lá a Lua, você consegue colocar, né, a luneta, observa lá a Lua e você consegue ver detalhes, né, a Lua. Existem lunetas mais profissionais, né? Existe a luneta mais simples que a gente consegue comprar. Existem diversos tipos de luneta aí. Questão 7. Cite uma semelhança e uma diferença entre o funcionamento deste instrumento e de um microscópio composto. Deixa eu pegar bem aqui, tem a parte aqui do livro que fica melhor de explicar para vocês.
Legal. Tá aqui. Vamos lá. No microscópio, ele olha um objeto aqui pequeno, um objeto muito pequeno, minúsculo, né? E ele coloca o objeto aqui próximo das lentes, lente objetiva, lente ocular. Lente ocular onde a gente coloca o olho, né? O olho da gente, que a gente encosta lá e consegue ver o objeto. São lentes que ampliam a imagem do objeto. E o objeto fica pequeno, o objeto pequeno, próximo aqui da lente, né? Fica próximo da gente, perto do microscópio. E quanto à luneta, né? A luneta astronômica, tá aqui, ó, a luneta astronômica. Esse rapazinho aqui tá observando, o objeto fica milhares e milhares, até milhões de quilômetros de distância, né? Dependendo da luneta, se ela tiver capacidade de observar isso, né? Observar essa distância. Eu acredito que, por exemplo, ó, o telescópio é mais indicado para quando essa distância é extremamente grande. Tem lá alguns satélites, né, em órbita da Terra que ela possui captar imagens bem distantes do nosso planeta. Mas a luneta terrestre ela consegue chegar bem longe. Aí a diferença está aí, né? A principal diferença é que está longe dos objetos de observação. A luneta está observando objetos longe e maiores, né? Por exemplo, a Lua. A diferença do tamanho de uma Lua, de uma bactériazinha que a gente observa, de uma célula vegetal que a gente observa, não um tecidozinho vegetal pequeno, que observa minúsculo, microscopicamente lá no microscópio. Enquanto a luneta ela observa corpos gigantescos, né? Observa a Lua, observa as estrelas. Aqui ele deu o exemplo aqui, ó, teodolita, luneta terrestre. E o biólogo está observando as árvores com o binóculo. Vamos lá, questão 7 respondida. Só a diferença é que uma está perto do objeto e outra está mais longe do objeto. Aí você pensa, professor, o telescópio pode, a luneta astronômica pode pesquisar objeto pequeno, por exemplo, o Pedro Alves Cabral pegou a lunetazinha e estava chegando no Brasil e deu uma pesquisada. Ele poderia ouvir um objeto pequeno? Poderia, né? Mas a principal razão de usar a luneta, né? Eles usam a luneta terrestre, né? Pegou aqui a luneta e observou ali. Tipo assim, observar uma formiga em cima de uma montanha. Ele não vai utilizar a luneta para observar uma formiga em cima da montanha. A luneta para observar uma bactéria em cima de um... É muito difícil observar uma bactéria em cima de uma montanha. No microscópio é muito melhor e mais adequado. É difícil, por exemplo, você ampliar a ponto de, utilizando uma luneta, pegar uma pedra em cima da montanha, ampliar a imagem tão grande que consiga ver uma bactéria, uma célula vegetal, um protozoário. Ele não vai conseguir realizar isso, né? Ele consegue ampliar a ponto de ver, por exemplo, seres pequenos, tipo uma barata subir num morro, por exemplo. Agora, o microscópio ele consegue ver com bem realmente com detalhes, né, esses seres microscópicos, né? A luneta é utilizada para ver objetos mais distantes. Ele, por exemplo, a luneta astronômica, ele vai utilizar para ver os corpos celestes. Ele não vai utilizar para ver os seres aqui da Terra. Ele pode até, numa eventual ocasião, espiar as pessoas, espiar os animais utilizando a luneta. Mas ela é adequada mesmo. As lunetas astronômicas são adequadas mesmo para observar os corpos celestes. Como ela foi construída e formada é adequada para ver os corpos celestes. Por exemplo, ele deu o exemplo ali do binóculo, né? O biólogo está usando o binóculo para verificar as aves. Interessante. Tem gente que usa binóculo para, por exemplo,
fiscalizar os vizinhos, né? Aí é outra utilidade que eu não indico, né, para vocês, se no caso um de vocês tiverem um binóculo, não indico para fiscalizar os vizinhos, uma luneta, né? Tem gente que compra essa luneta aí só para ficar ter a curiosidade e vai conhecer a vida dos vizinhos, né? Isso é errado, né? A gente tem que respeitar a privacidade dos vizinhos e por aí vai. Vamos continuando. Deixa de conversa. Questão 8. Ele está aqui, uma placa, ele deu uma placa. Ele pede o seguinte: pesquise e anote no caderno qual o nome da especialidade médica que trata de problemas relacionados ao sistema nervoso, ao sistema esquelético, ao sistema urinário e ao sistema endócrino. E ele deu uma placa aqui na clínica. Será que essa placa aqui da clínica já tem a resposta? Jacarandá, mimoso, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema urinário, sistema endócrino. Ele deu cardiologia, dermatologia, pneumologia, otorrinolaringologia. Deu não, ele deu outros nomes aqui. Mas vamos lá, questão 8. A especialidade do sistema nervoso é o chamado médico neurologista. Sei que você pesquisou, fez certinho aí, corrigi várias respostas que vocês me deram aí. Aliás, já terminei de corrigir tudo. Já corrigi todos os que vocês me mandaram. Todos os alunos que me mandaram, né? O esquelético, né? O ortopedista, você quebrou seu osso, né? Uma articulação, quebrou aí uma lesão nos tendões. O seu fêmur partiu no meio, aconteceu uma tragédia, quebrou uma costela, vá no ortopedista, né? Que ele dá uma olhada, vai lá o seu velho raio-x e depois do raio-x, se precisar, faz uma intervenção cirúrgica ou apenas recoloca os ossos, né? A articulação, a cartilagem ali no lugar, coloca aquele gessozinho, passa alguns dias, meses com o gesso, né? Às vezes a pessoa precisa só colocar uma tipóia, né? Por aí vai, né? Dependendo da ocasião, né? Da sua lesão, né? Do médico. E o sistema urinário é urologista. Urologista tem gente que só pensa que é para homem, mas é para homem e mulher. O sistema urinário tem nos dois, tem no homem e tem na mulher. A questão é que o urologista ele também é especialista, por exemplo, nos órgãos de reprodução masculino. Os testículos, né, o pênis e outros órgãos aí, né? A próstata, né? O urologista ele também é especialista nesses órgãos. Os órgãos sexuais femininos é o ginecologista. No caso, se a mulher quiser um acompanhamento especializado sobre esses órgãos, ela não vai no urologista, vai no ginecologista. Mas no sistema urinário, o homem e a mulher vai no urologista. E letra D, endócrino, é o sistema hormonal. E o nome é muito parecido, que é o endócrino, endocrinologista, né? Muito tranquilo. Pesquisa rápida na internet, você encontra esses nomes. Endocrinologista no sistema hormonal. E aqui, questão 9. Pesquise e anote no caderno qual a especialidade de um médico. Vamos lá. Letra A, cardiologista, né? É do sistema circulatório. Você tem algum problema no coração, tem entupimento de veias, artérias, né? Algum problema na sua circulação, nos vasos sanguíneos, você vai no cardiologista. No dermatologista, né? São problemas, deixa eu botar bem aqui melhor, que tem uma explicação melhor. Aqui, ó. Dermatologista. Vai estar mostrando os dermatologistas aqui de Teresina.
Dermatologista é um médico especialista no diagnóstico de tratamento e prevenção de doenças da pele, pelo, mucosas, cabelos e unhas. Né? Da pele, pelos, mucosas, cabelos e unhas. Essa é a função do dermatologista. Repetindo, dermatologista é um médico especialista no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças da pele, pelos, mucosas, cabelos e unhas. A gente costuma pensar que dermatologista é só doença de pele, né? Mas não, ele trabalha com pelos, mucosas, cabelos e unhas. Aí tem uma infinidade de doenças aí. Infinidade de doenças aí, de problemas que o dermatologista está apto, né, para tratar. Pneumologista, especialidade, por exemplo, no sistema respiratório. Pneumologista, não é essa, pneumonia, você tem uma pneumonia, uma pneumonia, você vai no infectologista, você vai no pneumologista, né, para observar como é que está o sistema circulatório. O infectologista, ele trata, né, as infecções. O pneumologista, ele cuida nessa questão também do trato respiratório. A pneumonia, ela ataca, por exemplo, ela ataca nosso sistema respiratório, né? E o infectologista, ele vai tratar a questão da doença, e o pneumologista também, né? Ele vai ver como é que está essa doença, ver como é que está a saúde do seu pulmão, se o seu pulmão está bem. E o outro é o otorrinolaringologista. Esse aqui eu já fui muito em otorrinolaringologista. Deixa eu pesquisar ele bem aqui para explicar melhor para vocês. Chamamos de otorrinolaringologia um médico da medicina que cuida das seguintes áreas: nariz, seios da face, ó, aqui os seios da face, garganta e ouvido, né? Deixa eu explicar aqui melhor para vocês os seios da face. Aí, pessoal, aí, pessoal. Seios da face, aqui, ó. Seio maxilar, seio frontal, células etimoidais. Professor, isso aqui vai cair na prova? Não. Vai cair na prova de enfermagem, a prova de medicina, a prova lá de farmácia que o pessoal vai fazer. A prova do sexto ano não vai cair isso aqui, não. Né? A prova do sexto ano pode ficar tranquilo que não vai cair isso aqui, não. Mas se você quiser decorar, é um conhecimento a mais que você vai ter. Mas é bom você ter conhecimento, né? Os seios da face. Fica aqui. Se tiver algum problema, você sentir uma obstrução nessas questões aí, alguma dor nessas partes aí, você procura um otorrinolaringologista. Eu procuro muito esse médico quando eu tenho dor de garganta. Eu costumeiramente eu tenho dores de garganta. No ouvido eu nunca fui, né? No nariz eu não tenho problema no nariz, nem no seio da face. Agora garganta eu tenho muito. Às vezes é por alguma infecção que eu tenho, né? Tem alguma infecção aqui, aí aqui incha. E às vezes é por refluxo, né? Quando eu consumo muita coisa ácida, né? Muito ácido, por exemplo, café, suco de maracujá, refrigerante, né? Muita coisa ácida e acaba dando refluxo e acaba doendo a minha garganta. E aí foi a nona questão. Aí, pessoal, vou responder mais aí a questão 10, né? Mas antes tenho que ler esse texto. Vamos lá ler esse textozinho aqui. O Drauzio, né? Células-tronco. O Drauzio pergunta: o que são células-tronco? A Mariana Zaps responde o seguinte: são células que têm a capacidade de diferenciar-se em células, tecidos humanos, em diferentes tecidos humanos, né?
Presta atenção na leitura lá. Existem as células tronco totipotentes ou embrionárias, que conseguem dar origem a qualquer um dos 216 tecidos que formam o corpo humano. Olha a quantidade de tecidos que nós temos no corpo humano. As pluripotentes, que conseguem diferenciar-se na maioria dos tecidos humanos, e as células troncos multipotentes, que conseguem diferenciar-se em alguns tecidos apenas. O Drauzio pergunta, e fala aqui: no momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, começam as primeiras divisões celulares e surgem as células totipotentes, que vão obrigatoriamente dar origem a todos os tecidos do corpo. Essas células permanecem no indivíduo pelo resto da vida? As totipotentes não. Elas existem até quando o embrião atinge 32 a 64 células. A partir daí, forma-se o blastocisto, que é o estágio do desenvolvimento do embrião, cuja capa externa vai formar as membranas embrionárias, a placenta. Muito interessante esse texto aqui sobre as células tronco, né? Ele pergunta aqui na questão 10. Segundo a entrevistada, quantos tipos diferentes de tecidos tem no corpo humano? Eu até citei, né? 216 tipos de tecido. É muito tecido. Muito tecido. Né? Diferente tipo de tecido. Embora haja muitos tecidos diferentes no corpo, há 4 tipos básicos de tecido. Diga quais são eles, explique brevemente a função de cada um. Nós vamos trabalhar isso. Eu não vou escrever muito aqui, né, no OneNote. Eu costumo escrever e desenhar no OneNote porque a aula vai ficar muito grande. Mas eu falando aqui, para ser mais rápido e mais breve, como nós vamos estudar tudo isso, e vocês vão continuar estudando durante toda a vida escolar, e acredito que vocês vão estudar o resto da vida isso, ter esse conhecimento, então eu não vou perder muito tempo aqui. Mas vamos seguinte: tem o tecido epitelial, tem o tecido de revestimento, né? Tem o tecido conjuntivo, é um tecido mais assim de... Ele preenche, né, os espaços do nosso corpo. O nosso corpo não pode ser um fundão vazio, né? Um oco. Né? Ele precisa ser preenchido em alguns espaços. E é importante esse preenchimento, por exemplo, para promover o transporte de nutrientes, né? O transporte de substância entre os tecidos. Né? Tem alguns tecidos que eles não possuem contato, por exemplo, com os vasos sanguíneos, né? Aí eles conseguem essa substância através do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo pega do vaso sanguíneo e leva para alguns tecidos. Tecido muscular, né, o nome já diz, do músculo, né, um movimento. Tanto o movimento voluntário, que é esse que eu estou fazendo aqui com as mãos, né? Eu estou abrindo e fechando a mão aqui, ó. Os dedos, estou mexendo aqui os dedos, estou mexendo o braço. Tanto o movimento involuntário, como você agora está respirando, está batendo no coração e nem sabia que estava batendo no coração e respirando. Pode ter certeza que agora você começou a prestar atenção na sua respiração, né? Antes estava no automático, você nem percebia que estava respirando. A frequência, né? Você nem percebia o modo como está respirando, a frequência, né? A velocidade com qual você está respirando, a profundidade, a intensidade da sua respiração. Agora que eu falei, você está prestando atenção. Antes era uma coisa assim mais involuntária, que o nosso sistema ele deixa lá respirando. E a gente vai se preocupando com outras coisas, né? Deixa que o corpo involuntariamente trabalha isso. Para a digestão, quando a gente come um alimento, nosso sistema digestório vai realizando movimentos que vai transportando esse alimento ao redor do nosso corpo, dentro do nosso corpo até ele sair. Sistema nervoso, são os impulsos elétricos, né? A questão das informações, né? O trabalho com as informações do nosso corpo. E está respondida a questão 10. Vamos lá, questão 11. Embora haja muitos tecidos diferentes no corpo, há 4 tipos básicos de tecidos. Diga quais são eles e explique brevemente a função de 4. Respondi a questão 11, na verdade. Agora nós vamos para a questão 12. A entrevistada fala sobre células tronco
totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. Qual delas pode se diferenciar em maior variedade de células? É a totipotente. Ela falou que são as primeiras células, né, quanto à divisão do embrião, ou seja, o espermatozoide e o óvulo se juntaram, ocorreu a reprodução. Nos primeiros dias lá da célula, né, nas primeiras formações ali do embrião, tem as células totipotentes que ela pode se diferenciar nos 16 tipos diferentes de tecido. Questão 12 respondida. Questão 13. As células, por mais diferentes que sejam em sua forma e função, são delimitadas por membrana plasmática. Cite duas funções dessa estrutura. A membrana plasmática está lá para conter, né, o material intercelular. Tem um material dentro da célula que ele não vai simplesmente extravasar para fora dela. Ele está lá para conter esse material e dar formato à célula. Por exemplo, tem uma célula aqui do nosso fígado, ela está fechadinha aqui. Sem as membranas plasmáticas, todo esse material vai se espalhar pelo corpo. Então a membrana plasmática dá forma àquela célula. Ela garante o formato que aquela célula deve ter, né? Tem algumas células que têm um formato diferente. Por exemplo, o neurônio tem um formato diferente de outras células. Diferente da hemácia. A hemácia tem um formato típico, né, característico. E também a membrana plasmática ela consegue unir, né, diferentes células. Por exemplo, no tecido epitelial, a membrana plasmática ela consegue unir várias células, formando, né, uns tecidos mais, por exemplo, tecido de revestimento, né, tecido de, digamos assim, o tecido de revestimento da nossa superfície, por exemplo, a superfície de um órgão, e consegue unir bem essas células grudadas mesmo, deixa as células grudadas, né, por aí. E outra função da membrana plasmática, ele pediu duas, mas eu vou dar 3 bônus aqui para vocês, que é a troca de substâncias. A membrana plasmática ela faz um controle, né, de quais substâncias entram. Um oxigênio, gás carbônico entra, a glicose entra, a sacarose entra, um outro tipo de açúcar, uma proteína, um íon, né, um elemento químico, um potássio, o flúor e o sódio e por aí vai. E essa a membrana plasmática ela está o tempo todo controlando o fluxo, né, nessa célula. Questão foi agora a questão 14. Eu respondi a questão 13, agora a questão 14, né? Questão 14. Todas as células do seu corpo estão nele desde que você nasceu. Todas elas têm a mesma origem? Peraí. Todas as células do seu corpo estão nele desde que você nasceu. Todas elas têm a mesma origem? Tem. A primeira célula é o zigoto, né? Depois o zigoto vai se dividindo. O zigoto vai se dividindo. Por exemplo, tem a mesma origem. Mas a origem do corpo, como todo, tem a mesma origem que é o zigoto. E o zigoto ele se divide, né? Vai se dividir nas fases embrionárias e forma todo o conjunto de células. Mas ele pergunta o seguinte: todas as células do seu corpo estão nele desde que você nasceu. Todas elas têm a mesma origem? Agora é o seguinte: as células elas costumam morrer. Tem muitas células aí que elas costumam morrer. Ou seja, algumas já não nasceram já da primeira formação embrionária. Ou seja, tem algumas células da pele, né, que já não são as mesmas células desde que quando eu era um bebê, por exemplo. São constantemente renovadas, né? Aí, todas as células do seu corpo estão nele desde que você nasceu? Não, né? Por exemplo, os neurônios, eles são células que estão desde o início. Os neurônios, sim. Por exemplo, quando alguém tem alguma doença neurodegenerativa, né, que vai
degenerando, vai, digamos assim, matando, né, danificando no sistema nervoso. E o sistema nervoso não consegue recompor essas células dos neurônios. E outras células, como as células da glia, que a gente chama, né? E essas doenças, por exemplo, não tem cura, né? A gente faz trabalhos de prevenção nessas doenças neurodegenerativas. A gente vai trabalhar algumas quando estiver trabalhando no sistema nervoso. E o neurônio, ele não consegue, o corpo não consegue produzir neurônios para substituir essas células que foram danificadas, entendeu? Mas aí, de todo modo, a gente tem que diferentes células, como os neurônios, as células do músculo do coração, por exemplo, elas estão desde que a gente nasceu, né? A gente nasceu com um coraçãozinho a gente nasce com um coraçãozinho já prontinho, né? Que foi formado no período embrionário. E essas células ficam aí com a gente até o resto de nossas vidas. Lógico que o coração vai crescendo, né? O coração de um bebê é diferente do tamanho. É diferente do tamanho do coração de um adulto. Mas, por exemplo, as células que nossa sobrevivência ao longo da vida, muitas células vão morrendo e a gente vai substituindo, né? A gente tem uma lesão aqui no braço, uma ferida, né, no braço, a gente pôr um corte. Ali foi arrancado várias células, outras foram danificadas, aí o corpo vai reconstruir, né, os tecidos danificados. E a questão da origem, existem, por exemplo, eu citei o zigoto. O zigoto formou tudo, né? Formou tudo. O zigoto deu origem ao nosso corpo todo? Deu. É a origem única, por isso que eu disse sim. Mas pode ser que a questão queira saber, por exemplo, a origem, por exemplo, a divisão. Nós temos a divisão das nossas origens dos tecidos. Se a gente estuda isso, é no ensino médio, né? E aqui eu não quero ser muito específico com vocês, mas como a gente tem células que morrem, né? Células que morrem, então a origem muda, já não é o zigoto. Por exemplo, amanhã eu posso produzir mais algumas células, né? Células no sangue, posso fazer células no tecido epitelial, e amanhã já elas não têm a mesma origem, né? Por exemplo, as células tronco, né? E ele deu o exemplo bem aqui. Ó, células tronco totipotentes ou embrionárias, as pluripotentes, e as multipotentes. E ocorre essa divisão e algumas células vão continuar sendo formadas e a origem dessa forma ela muda. Ou seja, a origem é diferente também. Ou seja, na verdade, eu falei sim 14, mas pensando bem, pensando melhor, eu acho que o livro quer essa resposta, né? Quer dizer não. Eu pensei primeiro no zigoto, né? A primeira origem, depois forma o embrião, mas colocadas as devidas explicações, eu colocaria agora não, pensando melhor. Resposta não, porque algumas células vão morrendo e a origem vai mudando, porque ao longo do nosso corpo já formado vão formando células, né? E no ensino médio, nós vamos estudar melhor a divisão das origens. Por exemplo, lá no ensino médio tem a divisão, né? A mesoderme, a endoderme, a ectoderme, né? Então, digamos assim, simplificadamente, né? São as questões, uma divisão, né? Que os biólogos fizeram, os cientistas, né? Os médicos, os profissionais que estudam essa área da saúde, fizeram essa divisão, né? Entre endoderme, mesoderme e ectoderme. E são as diferentes origens, né? De vários tecidos do nosso corpo.
Mas isso aí é um assunto muito específico e para o 6º ano isso aí não é dado. Então as células, questão 14, não têm a mesma origem. E as células que estão no meu corpo não são a mesma desde que a gente nasceu. Principalmente a célula do sangue e da pele, né? O sangue nós vamos renovando nossas células. A gente sabe que por exemplo, as hemácias, ela tem um ciclo de vida limitado. Por exemplo, as hemácias do nosso sangue, os glóbulos vermelhos. O nosso corpo produz, aí com o tempo essas células vão morrendo e o corpo vai ter que ficar repondo nossas células. Tanto é que nós fazemos, por exemplo, transfusão de sangue, né? Porque a gente doa o nosso sangue, né? A gente doa o nosso sangue. Nosso corpo fica com um menor volume de sangue, mas ele produz de novo. E esse sangue que nós doamos, uma outra pessoa vai receber na transfusão de sangue. Uma pessoa que está necessitada e não tem o tempo hábil, por exemplo, sofreu um acidente, perdeu muito sangue e ela precisa repor o sangue logo, ela recebe uma transfusão de sangue. E nós que, por exemplo, doamos, um doador, ele doa o seu sangue, diminui seu volume sanguíneo do corpo, mas vai produzindo. Com algum tempo, pouco tempo, ele já recupera todo o sangue que ele doou. Questão 15. As células de animais e de vegetais apresentam algumas características em comum. Mencione algumas delas. Vamos lá. Eu falei para vocês sobre a célula animal e vegetal. Tem algumas características, né, parecidas. Por exemplo, tem um núcleo. Tem um núcleo onde fica o material genético, né? O DNA. Tem a membrana plasmática, nas duas tem a membrana plasmática. Na célula vegetal, além de ter a membrana plasmática, tem a parede celular, né, de celulose. As organelas citoplasmáticas, continuam os ribossomos, as mitocôndrias, o complexo golgiense, retículo endoplasmático liso e rugoso, tem lá isso, os ribossomos, o núcleo, tem lá a divisão do núcleozinho separadinho, né? A cariotecazinha, uma membrana ao redor do núcleo, né? São células eucariontes, né? A diferença é que, por exemplo, nas células vegetais, tem a questão do cloroplasto, né? Ele possui uma substância que é a clorofila, e com a clorofila ele realiza a fotossíntese, né? Tem a questão do vacúolo nas células vegetais. Nas células animais, o vacúolo não é encontrado em todos os animais, né? Alguns animais, alguns protozoários, eles possuem lá o vacúolo, que é até um vacúolo contrátil. Mas de primeira mão aqui para vocês, eu digo que não é uma organela geral, né, dos animais. Uma organela geral dos animais. Vacúolo. Agora nas plantas é figurinha carimbada desses seres. Tirinha. Questão 16 e 17. Vou fazer a 16, que a 17 é uma coisa assim, ó. A 17 diz: em seu caderno, redige uma nota para o jornal, com no máximo 5 linhas que transmitem as seguintes mensagens: conhecer o próprio corpo é fundamental para a saúde. Eu vou falar aqui para vocês, vou responder a 17 também. Vou responder aqui falando, né? Explicando para vocês que eu não vou precisar escrever uma nota de jornal. Questão 16, vamos lá. Com base no que você estudou neste capítulo, use elementos para mostrar que a afirmação apresentada na tirinha é incorreta. Aqui na tirinha ele deu uma foto aqui, uns homens olhando aqui um texto. Fato do dia. As células do corpo humano são renovadas a cada 7 anos. Aí diz: viu, Aaron? Ainda há esperança para você. Essa tirinha foi boa, muito melhor do que aquela outra, né? Que, caso ele seja feio, seja velho, as células se renovam, né? Se tiver muito feio, tiver muito velho, muito acabado,
melhor. Essa tirinha aqui foi melhor que aquela outra. E por que está correta essa informação? Porque não são renovadas a cada 7 anos, né? O corpo está com um constante processo de construção e de reconstrução. Você não vai, por exemplo, crescer de altura o resto da sua vida, mas, por exemplo, você fraturar alguma parte do seu corpo, né? Ele vai conseguir, por exemplo, se perdeu algum tecido, foi danificado, ele vai conseguir recuperar, dependendo do órgão, né? Por exemplo, você teve uma lesão num tendão. Ele vai lá e o corpo vai e consegue fazer, como se diz, uma recuperação nessa lesão. Tem lá um tecido conjuntivo, tem do tecido conjuntivo, aí tem o tecido conjuntivo ósseo, tem o tecido conjuntivo cartilaginoso, tem um tecido conjuntivo que a gente chama de tecido conjuntivo denso, não modelado e modelado, né? São os diferentes tipos de tecido conjuntivo, e lá as células são renovadas. No nosso sangue, a gente vai doar sangue, vai esperar 7 anos para ter o sangue completo de novo no nosso corpo. Não, depois de algum tempinho, alguns dias, né, você vai começar a recompor esse sangue aos poucos, né? Você vai recompondo aos poucos. E você tem que esperar alguns meses, só alguns meses, para poder doar de novo. Você não pode, por exemplo, doar toda semana o sangue, né? Você tem que dar tempo ao sangue se recuperar completo. Por isso essa afirmação está correta. E o texto jornalístico é uma questão assim, mais pessoal do aluno, mas eu vou falar bem aqui, 5 linhas. Eu vou falar assim, ó, conhecer o próprio corpo é fundamental para a saúde, porque a gente vive melhor, a gente tem mais conhecimento do que é saudável, a gente tem conhecimento do que acontece com a gente tem conhecimento da natureza, como funciona a natureza, a gente tem conhecimento do funcionamento, né, do nosso universo, como o nosso corpo humano é tão complexo, como a gente sabe que a gente consegue prevenir doenças, consegue melhorar a nossa saúde, consegue viver melhor. E quanto mais conhecimento, melhor, né? Sempre é bom ter conhecimento. Em certas ocasiões a gente vai acabar utilizando esse conhecimento, por exemplo, questões de saber a importância da hidratação, de uma boa nutrição, que a gente estuda as células elas precisam estar bem nutridas, estar hidratadas, estar com seus compostos em quantidade razoável, quantidade necessária para ela viver bem, gases, né, líquidos, sólidos, proteínas, sais minerais e por aí vai, né? E por isso é importante você estar com você conhecer seu próprio corpo. Você sente uma dor, sente um problema, você diz, olha, essa dor é no meu sistema digestório. Deixa eu olhar cá. Essa dor é no meu sistema sensorial, no meu olho. E você já sabe qual médico, a especialidade desse médico você vai procurar para tratar desse dor, desse problema. Se eu estou com um problema de respirar aqui, aí você já sabe como é que funciona seu sistema respiratório. Só algum problema está acontecendo aqui. Então, eu vou procurar um médico especialista, né? Ele deu o caso aqui do pneumologista. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Pneumologista trata-se do profissional cujo foco de atuação é diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes que possuam alguma doença que esteja afetando o pulmão, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e, consequentemente, prejudicando o processo de respiração. Né? Eu citei a dupla, né? O infectologista e o pneumologista, né? que eles tratam, né, de infecções, né? E o pneumologista ele é mais especialista para as infecções respiratórias. Eles juntos, você, por exemplo, você tem uma doença, você tem uma pneumonia, você vai nesses dois especialistas que eles vão lhe ajudar a tratar dessa doença. E pessoal, terminando aqui o assunto,
Agora, próxima aula, nós vamos tratar aqui a questão da natureza. Vamos tratar agora aqui os primeiros capítulos, né? Cadeia, teia alimentar. Vamos trabalhar mais a questão da fotossíntese. E como eu disse, para frente nós vamos trabalhar o nosso corpo humano. Vamos para cima do corpo humano, entender nosso sistema, entender nosso organismo. Vamos lá, célula, tecido, órgão, sistema e forma o organismo, né? Como a gente chama. E vários organismos de uma mesma espécie formam a população, e várias populações de espécies diferentes formam a comunidade. E essa comunidade, junto com os fatores abióticos, o ar, né, o ar atmosférico, a luz do sol, a terra, os sais minerais, o solo e todo esse ambiente que a gente vive, o habitat, né, e toda essa comunidade biológica com esses ambientes formam o que a gente chama de ecossistema. Né? E no nosso planeta tem vários ecossistemas e nós vamos trabalhar mais isso, a questão da nossa natureza, né? Nosso meio ambiente, nós vamos já tratar na próxima aula. E esse capítulo 4 é extremamente importante, ele é a base do ensino de ciências, né? Continue relendo esse capítulo, né? Releiam a resolução da questão, revejam essa videoaula e as outras videoaulas, né? Vou estar passando muito vídeo, além dos vídeos gravados aqui, eu vou passar alguns vídeos bacanas para vocês, né? Me acompanhem no Mob Família, no WhatsApp, estou lá junto com vocês, seja no grupo, seja nos privados. E, pessoal, foi um prazer dar essa aula e termina aqui a aula.